E aí, meu querido amigo coqueiro, que é a professora Graziela Barros, a gente vai para mais uma aula, hoje falando sobre navegadores. Vixe, navegadores, a gente vai navegar onde? Então vamos lá, vamos navegar rumo ao conhecimento, olha que legal. Quando a gente fala sobre navegadores, ou navegador, né, que tem no singular aqui, a primeira coisa que a gente tem que entender, gente, que essa palavrinha na tua prova pode aparecer como browser. Então, guarda isso aqui no teu coração, ó. Pode aparecer como browser ou web browser, né? São duas palavrinhas que podem aparecer. Professora, se ele chamar browser de navegador, tá correto? Tá super correto, tá certinho, tá bom? Outra coisa importante que a gente tem que entender que é muito diferente quando a gente fala sobre navegadores e motores de busca. Tem essa discrepância aqui. Por quê? Quando a gente fala do navegador, gente, um navegador nada mais é do que um tradutor HTML. Então, vamos colocar aqui, ó, para você não esquecer. Ele é um tradutor. Vou botar que eu vou só grifar aqui. Ele é um tradutor HTML. O que significa isso, professor? Quando a gente fala do HTML em si, gente, isso aqui, ó, significa linguagem de marcação de hipertexto. Professora, como assim? Olha que legal. Quando a gente fala do HTML, gente, em si, né, a gente quer dizer que ele é uma linguagem, olha aí, ó, de marcação de hipertexto. É onde sai. Todo site, ele é construído via HTML. Como assim, professora? Me explica melhor para eu poder entender. Vamos lá. Vamos imaginar que você passou em primeiro lugar, né, aqui, ó, do seu concurso, certo? Vou botar aqui uma OBS bem linda para você entender. E você quer construir um site. Você contratou um programador, uma pessoa tipo eu, para desenvolver um site para você, um sítio aqui, um site para você. E aí, o que é que esse cara vai fazer? Ele vai criar uma página com um montão de código assim, ó. Um montão de código assim para você. Vai botar um HTML aqui, ó. Vai criar um corpo pro site. Vai fechar o corpo do site, viu, professora? E aqui vai aparecer o que o usuário vai visualizar. O cara passou em primeiro lugar geral no concurso. Então, isso aqui, provavelmente você não está entendendo nada. Nada com mais nada, certo? E é isso mesmo, tá correto. O HTML, gente, é a nossa linguagem de criação dos sites. Então, basicamente, a linguagem, a forma com que a gente faz, né, o programador, ele vai desenvolver um montão de código, um montão de tag, né, ele vai trabalhar com várias linguagens para desenvolver aquele site bonitinho que você usa lá, o Instagram, o WhatsApp, essa plataforma que você está me assistindo, beleza? Então, é isso que você tem que entender. O que é um navegador? O navegador é um tradutor HTML, é um interpretador HTML. Ah, professora, beleza. Quem são os navegadores mais utilizados que a gente vai trabalhar com eles? Aí você vai lembrar, ó, a gente vai trabalhar muito com o Google Chrome. A gente vai trabalhar muito com o Internet Explorer. Aliás, deixa eu botar até mais para cá. Eu vou botar nessa sequência aqui, que é para você entender. O Google Chrome, o Mozilla Firefox, certo? O Internet Explorer e o Edge, né? Nosso amado querido Edge, que é o novo navegador da Microsoft. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais de outros, né? De outros navegadores. Esses caras aqui, ó, o que é que vocês têm que entender? Que esses caras, a gente está falando de navegadores, de interpretadores de browsers e web browsers. Professora, todos eles aqui são navegadores, exatamente. São motores de busca? Não. Mas eles vão trabalhar com motores de busca distintos. Quando a gente fala de motor de busca, gente, a gente fala de uma página de pesquisa, ó. Página de pesquisa. Uma página de pesquisa. Professora, como assim? Todo navegador vai ter uma página de pesquisa? Claro que vai ter. E aí a gente fez aqui, ó, porque acontece o seguinte, ó. A página de pesquisa do Google Chrome
A página de pesquisa do Mozilla é uma, a página de pesquisa do Internet Explorer é outra, e a página de pesquisa do novo navegador da Microsoft, que vem por padrão no Windows 10, é outra. Como assim, professora? Quando a gente fala desses motores de busca, a gente está falando literalmente desses caras aqui, ó, do www.google.com.br, www, que é o motor de busca padrão, né? .com. Tá só .com, né? Ponto comercial. Quem é o motor de busca do Internet Explorer? É o Bing, gente. Esse cara aqui, ó. Vou já mostrar isso para vocês, tá? .com, www.bing, que é um motor de busca da Microsoft. Professor, existe só esses dois caras, né? Existe só o Google Chrome e o Bing? Lógico que não. Lógico que não, existem outros. Estou só mostrando os mais utilizados para você entender a diferença aqui. Isso aqui é uma página de pesquisa. Lembrando que a gente está falando do padrão. Professor, isso aqui pode ser modificado? Lógico que pode. Então, vou colocar aqui, ó, pode ser modificado. Pode ser modificado. Não pode esquecer disso, beleza? Pode ser modificado. Como assim, professora? Já aconteceu de você baixar alguma coisa, né? Você foi lá no seu navegador, foi lá no seu motor de busca, pesquisou lá um download, né? Muitas vezes ilegal, baixou. E aí, quando você foi, começou a instalar, executar, do nada ele mudou o teu motor de busca. Não aparece mais o Google, não aparece mais o Bing, aparece outro motor de busca, porque pode ser modificado, pode ser alterado, tá certo? Então, essa é a diferença básica, professor. Então, navegador é o programa, né, instalado na minha máquina. É o programa instalado na minha máquina. É o software instalado no meu computador. Quando a gente fala do motor de busca, a página de pesquisa, né, que eu vou pesquisar e eu vou usar, inclusive, pesquisas avançadas distintas em cada um, beleza? Então, essa é a diferença, né, clara entre esses caras. Tranquilo? Então, vamos para algumas informações, né, importantes daqui entre os motores, entre os navegadores que a gente vai trabalhar. Algumas informações que são necessárias. Por exemplo, você vai ver muito, em algumas provas, eles vão perguntar o que é um histórico, o que são os cookies, o que é um histórico de download, o que são as senhas, o que é um site favorito. A gente tem que entender isso aqui, beleza? Primeira coisa que eu quero falar, gente, é fazer uma observação sobre a aba anônima ou a aba privada, certo? Tem essa diferençazinha aqui, ó. Quando a gente fala desses caras aqui, ó, tanto a aba anônima quanto a aba privada, o que é que não vai ser salvo, né? O que é que não vai aparecer aqui? Basicamente é só o histórico, tá, gente? É só o histórico. Por quê? Porque o que eu baixar vai ficar salvo nos downloads, tá certo? Eles só não mostram os sites que você visitou. Ele não vai mostrar o teu histórico de busca. Tranquilo? Então, fica essa observação aqui. Vixe, professor, então, o cara lá do meu trabalho, que não sou eu, né? Que na hora do almoço fica vendo o site de vídeo educativo, né? O cara lá na rede, né? Ele vai saber desse negócio? Com certeza, meu filho. Com certeza ele vai saber, tá bom? Só não vai ficar salvo no seu computador o histórico lá dos sites que são visitados, tá certo? Beleza? Então fica essa observação aqui. Quando a gente fala aqui, sites que você visitou, o que são os cookies? Primeira coisa, primeira observação, que vem muito em prova, gente, é perguntando se os cookies, eles são vírus de computador. Você vai estar bem grandão aí, ó. Não é vírus. Não é vírus, não é um programa malicioso, certo? Quando a gente fala dos cookies, o que são pequenos arquivos de texto, que eles servem literalmente para guardar as suas preferências. Preferências, né? As preferências do usuário. Como assim, professora? Preferências do usuário? Do usuário. Dá um exemplo de, com certeza você já fez isso, né? Com certeza na sua vida você já fez isso. Você foi lá, entrou num site e aí encheu o seu carrinho de compra porque você estava com muita vontade de comprar muita coisa. Você foi lá,
35 cursos, né? Você toma um monte de coisa. Aí você olhou o preço, aí você, não vou comprar agora não, depois eu compro e esqueceu naquele teu carrinho de compras. Então, quando você retornou para aquele site, o teu carrinho de compras ainda estava cheio. Aí você, vixe, como é que pode, né? Como é que pode acontecer isso? Eles ficam armazenados, né, as suas preferências de cores, de pesquisa, e quando a gente fala disso, a gente fala desses arquivos, né, de texto, beleza? Então, toda vez que alguém perguntar para você, os cookies, professora, né, que a gente pensa que é os biscoitinhos lá, ele é um vírus de computador? Nada a ver, certo, gente? Muita gente troca as bolas aí e o que acontece? Acaba marcando de maneira incorreta, tá certo? Beleza? Vamos para o histórico de download. Histórico de download, gente, são os arquivos que você baixou, né? Você fez o download lá. Já a gente vai falar sobre os atalhos, certo? Que a gente vai trabalhar. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, mas eu quero só que você entenda o que a gente está falando, tá bom? Senhas que você salvou. Normalmente, ele pergunta, né? Ele dá uma opçãozinha aqui, ó. Você deseja salvar, né? Sim ou nunca, né? Deseja salvar, aí você bota lá, geralmente eu boto nunca, né? Nunca eu quero salvar lá. Coloco lá para não salvar. Você tem essa preferência aí que você pode utilizar de salvar suas senhas para quê? Para acelerar quando você vai entrar em algum site, em algum sistema distinto, principalmente sistemas na web, tá certo? Beleza? Pode ser na intranet também. E aí, olha aqui, favoritos. Sites que você visitou e salvou como favoritos. Então, por exemplo, você está assistindo essa aula e aí você colocou lá na sua agenda que toda quarta-feira você ia salvar, toda quarta-feira você ia assistir a aula de informática, porque faz parte do seu cronograma. Então, você vai lá e coloca lá o site como favorito. Isso aqui ia estar disponível em todos os navegadores, por isso que a gente está colocando aqui, beleza? Agora a gente vai mudar de quadro para a gente começar a falar sobre os atalhos, tá certo? Então, né, galera, vamos lá. Continuando, o que a gente estava falando sobre os navegadores, a gente vai falar sobre esses dois caras, que eles são temas de polêmicas, né? O que é um pop-up, o que são extensões. Quando você, geralmente, gente, os pop-ups, eles estão bloqueados, certo? Eles são bloqueados por padrão, você geralmente tem que desbloquear. É tanto que aparece lá um botãozinho dizendo, ó, você deseja, né, desbloquear. Professor, mas o que é um pop-up? Galera, pop-up nada mais é do que uma janela que abre no seu navegador. Isso daqui, geralmente os sites, eles trabalham com conteúdo extra. É um conteúdo extra que o site quer mostrar e aí eles abrem nessas abas extras. Por exemplo, alguns cursos, né? A gente faz alguns cursos e ele só abre através dos pop-ups. Então é só você lembrar disso. Professor, o que é um pop-up? É uma janela que vai abrir no seu navegador a você visitar uma determinada página da web para acessar esse conteúdo extra. Professor, o que são extensões? Que às vezes cai na prova, né? Extensões, gente, eles vão executar algumas tarefas específicas. Geralmente a gente usa as extensões principalmente para proteger, para a segurança dos nossos navegadores. Para segurança. Você baixa esse programinha, né, essas extensões, e aí você previne, né, a um determinado site. Professora, me dá um exemplo. Isso aqui é um programa que você vai anexar ao seu navegador. A grosso modo, né? Eu não vou explicar isso de maneira técnica para você, mas a grosso modo seria isso. Serve para quê? Para executar determinadas tarefas. Geralmente é usado para segurança e algumas extensões você consegue até baixar, por exemplo, alguns vídeos, né, de um determinado site. A galera usa muito para fazer isso, para baixar, né, alguns vídeos. Então, essas duas dicasinhas aqui, já vi questões trabalhando com isso. Professor, o que é um pop-up? É uma janela. Extensões, elas executam determinadas tarefas. São programas anexados ao próprio navegador, tá bom? Por isso são chamados de extensões. Não tem a ver, você vai lembrar disso, ó. Não é um formato, certo? Não tem a ver com o formato de um arquivo, tá bom? Então fica a dica aí para você, beleza? Vamos para cá. E aí vamos falar sobre os navegadores, o nome, né, dos navegadores. Basicamente, gente, esses aqui são os mais utilizados no mundo, né? No planeta Terra, eles são os mais utilizados. O Google Chrome, que é o mais utilizado, número 1, top 1 aí. O Edge. O Edge, professor, o que é isso? Ele é o novo navegador da Microsoft, certo?
Então, antigamente a gente usava o Internet Explorer, que ele é o antigo navegador da Microsoft. E agora a gente usa, né, o Edge. Por padrão, gente, o Edge já vem instalado aonde? Lá no nosso Windows 10, tá bom? Por padrão. Já quando a gente fala sobre o Mozilla Firefox, esse navegador ele é muito bom, ele é muito querido e muito amado porque ele é livre, ó. Ele é um software livre. Ele é feito, né? Ele foi criado pela Mozilla, né? Pela fundação de, né? A Mozilla Foundation, a fundação que cria esse carinha aqui. Beleza? O Safari é só você lembrar que ele vem por padrão, né? No sistema Mac. Professora, ele vem por padrão no iOS? Também, né? Ele vem por padrão se você tem um iPhone aí ou um MacBook, você provavelmente usa o Safari. Já que a gente fala sobre o Opera, gente, ele tá entre esses caras aqui, ó, e ele é muito bom. Esse navegador, ele é um navegador muito bom. E se você já baixou algum programa, provavelmente ele pergunta se você quer instalar o Opera, né? Você quer instalar o Opera. Se você teve aquele celularzinho, aquele Pocket, você lembra que você usava muito o Opera Mini, que é aquele Ozinho, né? Vermelhinho, que é o símbolo do Opera, beleza? E aí, se você não quiser usar nenhum desses caras, né? Um cara que está muito no mercado é o C-Browser, né? Que é um cara que está vindo com força. É um navegador legal. Utilizei, achei ele legal. Que está no mercado. Nunca vi nenhuma questão né, cobrando ele, mas esses caras aqui são os que são mais utilizados. Tá certo? Então vamos para cá. Esses aqui, gente, são alguns atalhos. Não são todos, mas são alguns atalhos que você consegue acessar a grande maioria dos navegadores. Tá certo? Então vamos lá. Tela inteira. Às vezes, gente, quando você abre um programa, lá em cima vai ficar o seguinte, ó. A gente já entendeu que lá na nossa aula de sistemas operacionais, na verdade eu estou abrindo uma janela, não é isso? Abrindo uma janela. Essa janela vai ter o botão de minimizar, maximizar e fechar. Quando a gente fala dessa janela de tela inteira, isso aqui desaparece, ó. Eu só vou abrir o navegador em tela inteira, tá certo? Então, a gente aperta o F11 ou função 11. Download, Ctrl J. Página inicial, Alt Home. Atualizar, o F5, é tanto que é até uma pegadinha que você faz com seus amigos, né? Fulano não entendeu uma coisa, você F5, F5. Por quê? Porque F5 significa atualizar. Só que as bancas, não satisfeitas, né? Já que todo mundo aprendeu isso, começou a trabalhar com o Ctrl R, que também serve para atualizar. Imprimir. Imprimir, gente, é o Ctrl P. E eu vou fazer uma observação aqui. Olha que legal. Quando a gente fala desse imprimir, eu posso salvar essa página web. Geralmente a gente salva em PDF. Por exemplo, você vai apertar lá o Ctrl P na sua página. E aí você vai dar um Ctrl P e você salva aquela página de inscrição, né? Como PDF ou aquele artigo. Você vai lá no site do Planalto, você quer imprimir aquela lei ou salvar aquela lei no seu computador. Então você tem essa opção, né? Quando a gente aperta em imprimir, a gente tem a opção de modificar e salvar esse documento. Salvar a página web, Ctrl S para salvar. Selecionar tudo, Ctrl A de AL, né? Localizar, Ctrl F. Como assim, professora, localizar? Vamos imaginar, gente, que você fez a sua prova e você quer verificar se você passou no seu concurso, né? Você quer verificar se você passou na sua prova. E tem lá 3.000 nomes. Aí você vai descer 3.000 nomes ou você vai só apertar o Ctrl F para localizar lá o seu nome entre os aprovados. Você vai só apertar lá o Ctrl F para localizar o seu nome. Beleza? Show de bola? Nova guia. Nova guia, Ctrl T. Show? Próxima guia, Ctrl Tab. Reabrir a última guia, Ctrl Shift T. Nova janela, que não é a mesma coisa de nova guia, Ctrl N. Queria muito que você fizesse isso no seu navegador, para você entender a diferença aqui, ó. Quando a gente fala de guia, gente, a gente fala desse carinha que aparece aqui do lado, ó. Por exemplo, você está assistindo aí, ó, a aula de informática. Informática, certo? Isso é uma guia. Se você for assistir a aula de Direito Constitucional, você vai abrir uma outra guia. Só que aqui a gente está trabalhando na janela 1. Se eu for abrir outra janela, eu aperto Ctrl N aqui para abrir uma nova janela. Tranquilo? E histórico, Ctrl H, para verificar onde você está. E aí vou dar uma dica também para você
para você que perde um tempão, né? Um tempão aí, procurando onde é que você salvou seus arquivos, onde é que você fez o download. Você nunca sabe onde é que você salvou. Vai lá no Ctrl+J e mostra o local do arquivo, ó. Ele bota aqui, ó, exibir o local do arquivo. Basta você vir. Então, para você aprender todos esses atalhos, que eu sei que são muitos, né? É muito extenso. O legal, gente, é você testar isso no seu navegador. Abrir um desses carinhas aqui e testar esses caras no seu navegador. Para quê? Para você criar memória, memória física, né? Para você literalmente aprender a utilizar, porque se você ficar só lendo, provavelmente vai ficar muito complicado de você entender. Show de bola? Então, a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.